Bom dia, Chuchu. Vamos lá para uma aula especial para o Banco do Brasil, certo? Veja, hoje nós vamos ver o que? Razão, proporção, porcentagem, ok? Regra de três. E em cima é o que despenca não, despenca não, despenca não, despenca não, tá? É muito frequente cair nas questões da Sans-Gran-Rio, tá? Com vocês, professor Mário Cavarém, para quem não conhece, tá? Estamos aqui na Faculdade Guerra, apresentando o melhor cursinho aqui de Brasília, ok? Então bora lá comigo? Vem para a tela aqui, bora. Vamos começar. Olha só, pessoal, quando a gente fala de razão, o que vem à mente? Olha só, a razão, ela é nada mais é, na verdade, que a união, tá? Entre dois fatos, duas coisas, tá? É uma análise individual de duas grandezas, quando a gente fala de razão, no qual você tem um numerador e você tem um denominador. Opa, professor, a gente já viu isso, é uma fração. Isso, ela é uma fração, só que agora vai receber outros nomes, né? Olha só, o que está no numerador, em vez de a gente chamar de numerador, como a gente vai falar de grandeza, nós vamos falar de antecedente. Antecedente, tá? Em vez de falar denominador, nós vamos falar consequente. E qual é a melhor forma de resolver ela? Como é que a gente resolve a razão? Simplificando. Ah, professor, eu sei que quer simplificar. É achar um número que divide os dois ao mesmo tempo. É isso aí. Não tem dificuldade alguma, certo? Olha, dentro das razões, nós temos algumas grandezas que elas já são bem específicas para concurso. Vou até mudar a canetinha aqui para você pegar o jeito, tá? Essas razões aqui, tá, são mais utilizadas. Por exemplo, vou colocar aqui, exemplo de razões, tá? Velocidade média. Às vezes cai algumas questões sobre velocidade média. Velocidade média. Velocidade média. Como é que calcula a razão? Quem vai ser meu antecedente? Meu antecedente vai ser a distância. Distância. E o meu consequente vai ser quem? O tempo. Vai ser o tempo. Distância e tempo. Outra medida que cai bastante, outra grandeza que cai bastante, uma, né, densidade demográfica, por exemplo. Demográfica. A densidade demográfica, quem vai ser meu antecedente na minha razão? Vai ser a população. Certo? Quem vai ser a consequência? A área. Como assim, professor? Como assim? Deixa eu não estou entendendo. Ora, veja bem, veja bem. Se você tem área, se você tem um número de população, eu tenho essa cidade, ela vai ter 20 mil habitantes. E o espaço que nós temos, para alojar essas 20 mil pessoas, tá? É um terreno de 25 mil metros quadrados. Eita, professor, vai caber, vai todo mundo apertadinho. Vai ficar todo mundo apertadinho. Quando eu pego o número da população, divido no número de área, eu sei se aquela cidade, aquele país ou aquele local, ele está superlotado ou não está. Nós chamamos de densidade demográfica. Então, ela é uma razão, tá? Então, eu tenho um antecedente, algo que antecede, e tenho um consequente. E o consequente, tá? Ele divide um pelo outro. Só que de que forma que nós vamos resolver? Simplificando, achando um número que divide os dois ao mesmo tempo. E essa aqui que eu vou colocar de outra cor, ela é o que mais cai, que é quando a gente fala sobre escala. Quando a gente fala sobre escala. Escala é a medida... Opa. Ela é a medida do desenho, dividido pela medida
real. Ah, professor, então a gente viu isso lá no mapa. Isso, lá no mapa. E são as grandezas mais utilizadas dentro de concurso, tá ok? Então aí você já vai pegando a ideia. Ah, professor, então quer dizer que a razão, além dela ser uma grandeza, além dela ser uma grandeza, que me permite trazer valores, tá? Que se relacionam um entre si, tá? Eu consigo identificar alguns parâmetros. Isso, você consegue identificar alguns parâmetros. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você passou no concurso do Banco do Brasil, está lá como caixa, né? Trabalhando no banco, certo? Tá você mais dois amigos, ou seja, três pessoas, três escriturários que estão ali atendendo a população. Chegaram 21 pessoas. 21 pessoas. Então vamos lá, vamos levar para o papel. Olha que legal, olha que legal. Exemplo, tá? Perfeito, bora lá. Olha só, eu tenho três atendentes, escriturários. Chegaram o quê? 21 pessoas, 21 pessoas. Tem como, naturalmente, essas grandezas, pessoas, né? Ou coisas, ou objetos, ou situações, se relacionarem? Tem. Como é que a gente se resolve? Simplificando. Eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir embaixo por 3. Então, vai dar 1/7. Ou seja, cada atendente do Banco do Brasil vai atender 7 pessoas. 7 pessoas. Tá? Isso é comum? É mais do que comum. Às vezes, a razão, ela vem de forma natural. Tá? Pessoas. Às vezes, ela vem de forma natural, essa subdivisão. A gente pratica, então, a razão o tempo inteiro na nossa sociedade. Beleza? Tranquilo até aí? Ok. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui que tem mais coisa ainda. Veja bem, tem mais coisa, bebê. Essas grandezas, elas podem se relacionar com mais de uma razão. Quando isso acontece com mais de uma razão, nós vamos ter o que nós chamamos de proporção. Ah, professor, agora eu estou mais ou menos entendendo. Isso, olha só, vamos lá. Se eu tivesse aqui, por exemplo, proporção. Então, o que que é a proporção? Quando ele fala, calcule a proporção nada mais é que é a relação entre duas ou mais razões. Ou seja, eu vou relacionar duas ou mais razões. Ficaria nesse formato aqui, ó. Matemático ficaria nesse formato aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ficaria nesse formatozinho aqui. Opa. Ficaria nesse formato, duas ou mais razões. E como a gente resolve duas ou mais razões? Né? Agora é um pouco diferente, porque nós vamos ter duas maneiras de resolver, tá? Porque quando eu divido um pelo outro e tenho um fator de proporcionalidade, que nós vamos apelidar como K, é o Kzinho, o cadinho de cada, né? Um cadinho para cada um, certo? Esse cadinho aí, nossa aí, esse K, quando eu divido o A pelo B, o C pelo D, eu vou dividindo as minhas razões uma pela outra e dá o mesmo resultado, eu tenho um fator de proporcionalidade. Quando isso acontece na divisão, eu digo que ela é diretamente proporcional.
tá? Diretamente proporcional. Quando eu faço, em vez de na divisão, eu faço o processo inverso, qual é o inverso da divisão? A multiplicação. A vezes B, C vezes D. E ele vai me dar toda vez que eu multiplicar, vai me dar um K também, um Kzinho de cada, um fator de proporcionalidade. Eu vou dizer que isso aqui, ela é inversamente, deixa eu apagar aqui. Opa, ó. Eu li e respondi outra coisa. Ela é inversamente proporcional. Ela é inversamente proporcional. Então, eu tenho duas situações. Quando ela é diretamente proporcional, quando ela é inversamente proporcional. Beleza? Ficou fácil entender aqui. Que não tem dificuldade. É um fator de proporcionalidade. Tranquilo até aí? Fala que sim, diga que sim. Ai, professor, tá começando a embolar. Tá nada, tá nada, tá nada. Tá? Então, nós temos uma proporção. E outro detalhe dentro da proporção, tá? Dentro da proporção, deixa eu apagar essa parte aqui, para a gente dar outro segmento, outra setinha aqui. Quando você tem dentro da proporção e está faltando, né? Está faltando um dos elementos, a maneira de se resolver já não é fazendo a divisão ou multiplicação entre eles para dar o mesmo resultado. Você vai ter que fazer o quê? Aplicar uma regra que é bem conhecida, que nós chamamos regra de 3. Aí que entra a regra de 3. Regra de 3. Por que regra de 3? Porque eu vou ter 3 elementos e vai estar faltando um. O quarto elemento. Por isso que nós chamamos de regra de 3. Regra de 3. Então, olha só. Quando eu estiver faltando, por exemplo, eu tenho 5 médicos. Tenho 20 pacientes. No outro dia, eu tenho, não sei quantos médicos tem, mas eu tenho 40 pacientes agora. Eu vou aplicar a regra de 3. Eu tenho duas proporções, duas razões que estão se igualando. Estou dizendo que estou dizendo que as duas são iguais, tem que dar o mesmo resultado na divisão. É sério, professor, seríssimo. Só que está faltando um dado aqui em cima, está faltando um. E como é que eu aplico a regra de 3? A regra de 3, ela diz o seguinte: toda vez que você tiver uma proporção e tiver faltando um dos fatores, um dos elementos, você tem que multiplicar o produto dos meios vezes o produto dos extremos. Está vendo que a setinha faz um x de multiplicação? Sempre começa pela onde está faltando a letra. Então, vai ficar, ó, 20 vezes x igual a 5 vezes 40. Tá ok? Então, eu tenho uma multiplicaçãozinha, fácil demais. Quanto que é 20 vezes x? Opa, professor, já sei, é 20x. É 20x. Ok, quanto que é 5 vezes 40? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, 200. Ótimo. Quando eu tenho somente um número com letra e somente um número, você vai fazer o seguinte, presta atenção aqui agora, hein? Você vai fazer o seguinte, fácil demais. Tá vendo aonde está o x, é a igualdade? Para você que tem muita dificuldade em matemática. Olha que legal. Tá vendo onde está o x e a igualdade? Você vai baixar o x e o igual, certo? Quem está sozinho, que é o 200, vai ficar em cima. Quem está do lado da letra, que é o 20, vai ficar embaixo. Agora é só dividir, papai. Você pode simplificar esse 0 com esse 0. Quanto que é 20 dividido para 2? É 10. Tá? Então, o número que está faltando aqui é o 10. Certo? Se você dividir 5 para 20, 10 para 40, tem que dar o mesmo fator de proporcionalidade, que é o que nós chamamos de K. Kzinho. Kzinho de cada um. Beleza? Fácil demais, é ou não é? Bora. Próxima aula, a gente aumenta o nível. Vamos lá.